o DIU, eu vou até olhar para a câmera, porque o DIU é o método contraceptivo que eu mais indico e que eu mais gosto e que eu uso, inclusive. Eu também. É um método seguro, de longa duração. Então, você não precisa ter que ficar lembrando de tomar aquele comprimidinho. A eficácia, né, do DIU é tão eficaz quanto a pílula anticoncepcional, porque existe um terrorismo, né, na rede social. Bota a foto do bebê segurando o DIU. Gente, aquilo é montagem, tá? Não existe essa fotinha do bebê segurando o DIU, não. Então, existe um medo, um temor do DIU não dar certo, mas nenhum método contraceptivo é 100%, tá? Nenhum. Só não fazer. Só abstinência, que é 100%, tá? Mas nenhum é 100%, mas todos são muito seguros. Então, a chance da pessoa engravidar com um DIU, ou com a pílula, ou com a laqueadura tubar, ou com a vasectomia, é uma chance pequena, mas não é zero. Então, sobre o DIU, né? Os tipos de DIU. Existe o DIU hormonal, que tem um hormônio lá chamado levonorgestrel, que é um progestágeno. E aí, esse DIU só tinha um, que era o Mirena. Agora já tem o Cailina, que eu já descobri que é o que você usa. Uhum. Esse DIU dura 5 anos e é um método muito seguro. Muito seguro mesmo. É um dos métodos mais seguros. Sigo invicta. E aí, o DIU hormonal, qual é o benefício do DIU hormonal? Para as mulheres que sangram muito ou mulheres que não gostam de sangrar, é um método interessante, porque a tendência é que você diminua o sangramento ou até não sangre. Cesse totalmente o sangramento, principalmente com Mirena. Então, para algumas mulheres, elas gostam. Só que existe uma vibração, né? Eu percebo isso até na minha rede social, de cada vez mais as mulheres entenderem que o hormônio, né, os hormônios em geral das pílulas anticoncepcionais, não são uma maravilha. Não é tão tranquilo assim usar hormônio a vida inteira. Então, muitas mulheres estão preferindo métodos não hormonais, como o DIU de cobre. Então, bem antigamente, só existia o DIU de cobre puro, que dura 10 anos. Esse DIU de cobre, qual era o problema dele? Ele sangrava muito, a pessoa sangrava muito. As mulheres, algumas, tinham hemorragia e tinham cólica. Aí houve uma evolução, né? O mundo evolui, graças a Deus. E agora a gente tem um DIU de cobre com prata. Então, essa prata dá uma estabilizada no cobre e a mulher não sangra tanto, né? A menstruação fica mais ou menos a mesma coisa. E ele dura 5 anos, assim como o Mirena. Então, o DIU de cobre com prata é um método não hormonal. Então, você vai ficar natureba sem engravidar. Então, esse método, o DIU de cobre com prata, é o método que eu mais indico. Um método não hormonal, de alta eficácia, que dura 5 anos. Não precisa ficar lembrando que tem que usar alguma coisa. Agora, é importante ressaltar que as usuárias de DIU, tá? Não vá lá no ginecologista, bota o DIU e desaparece do planeta Terra, não, tá? Não pode. Tem que ficar acompanhando com a ultrassonografia para saber se o DIU tá na posição correta. Porque ele pode realmente se deslocar. E só a ultrassonografia que vai saber se ele tá na posição certa ou se deslocou. Porque se ele se deslocar... ele perde a eficácia. Ele perde a eficácia. E aí sim você começa a ter risco de engravidar. Sim. E a respeito, ainda falando do DIU, a respeito de efeitos colaterais, que é um outro medo das mulheres. A acne, o ganho de peso, queda capilar. E aí são alguns sintomas, né, citados por algumas mulheres. É verdade. O DIU hormonal, né, apesar da propaganda dele, tem pouco hormônio, a ação é local, somente no útero. Não é bem assim. Tanto que a gente vê algumas mulheres com acne, algumas mulheres que relatam essa mudança. A mudança de peso não é tão comum, mas a acne pode acontecer sim com o DIU hormonal. O DIU não hormonal, não. Se ela for ter que ter acne, ela tem acne por conta dela, por outras questões, que pode ser até o ovário policístico, que é outra coisa que a gente pode falar também. São
muitos tópicos São pra muitos falar. temas que precisamos falar. Mas, assim, o DIU é um método... O problema do DIU, inicialmente, é a dor, né? Uhum. A dor da colocação do DIU. Realmente, é um procedimento que a gente bota o bico de pato, pinça o colo do útero, tem que medir o DIU, depois enfia o DIU. Então, seriam umas 3 dores ali. A primeira... A mulher tem que ser meio forte nessa hora, né? Quando ela bota no consultório. Mas tem a opção, obviamente, que é a opção que eu indico, botar com o anestesista, com um ser humano anestesista no centro cirúrgico, com toda a tranquilidade, sem dor, principalmente. Nossa, maravilha.